Meus irmãos, então, Pai do Senhor para todos. Então, vamos agora, a realmente a essa teoria que é chamada da teoria do arrebatamento parcial. Então, haverá realmente um arrebatamento parcial? Então, vamos aprender agora o que é essa teoria, o que é que esse grupo parcialista eles acreditam quando eles pregam essa teoria do arrebatamento parcial. Então, meus irmãos, essa teoria do arrebatamento parcial, ela não está relacionada justamente a se a noiva do cordeiro vai ser arrebatada antes, no meio ou pós a grande tribulação, mas de respeito ao povo que vai subir. Então eles acreditam que nem todos da igreja, nem todos os salvos, né? Nem todos os selados, os santos, os fiéis vão ser arrebatados. Então, eles acreditam que para ser arrebatado, além de ser santo, além de ser fiel, além de ser selado, eu tenho que realmente, literalmente, estar vigiando e esperando a vida de Cristo a qualquer momento. Então, eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que saber realmente que Cristo vai voltar para me arrebatar. Então, essa teoria ela é muito comete alguns erros, né? Ela confunde a expressão vigilância, o esperar, né, com a questão literal do esperar em Cristo. É por isso que algumas pessoas marcavam a vinda de Jesus para tal data, ele não veio e cometia muitas heresias. Então, olha, não são, né, poucos homens, não são poucas pessoas que acreditam nessa teoria, né? Alguns deles são profundos, são devotos, são homens estudiosos das escrituras. Então, eles acreditam que apenas uma parte da igreja, né, que está preparada, que está esperançosa, né, vai ser trasladada. Então, ele pega Lucas capítulo 21, e eu vou ler esse versículo. Lucas capítulo 21, versículo 36. E ele leva isso aqui ao pé da letra. Então, a vigilância que a Bíblia fala é nós estarmos alerta, é nós estarmos vigilantes no campo espiritual, para não se embaraçar com as coisas desse mundo, não perder o selo, não perder uma vida de santificação. 21 de Lucas e 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido de digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Então ele pega esse versículo e leva ao pé da letra. Também ele traz de passagem com Filipenses 3 e também 3 e 20, Tito 2 e 13, 2 Timóteo 4 e 8, Hebreu 9, 28, e eles levam ao pé da letra e diz que, além de nós ser santos, ser selado, devemos amar a vida de Cristo. Devemos aguardar, realmente, devemos aguardar. Cristo vem buscar a sua igreja, mas devemos, quantas pessoas já foram realmente, já partiram desta terra, né? Aguardar a vida de Cristo, Cristo não veio, então para ele essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas não realmente, elas não vão entrar no céu. Então é isso que essa teoria elas defende. Então, uma das dificuldades que nós encontramos a respeito dessa teoria parcial do arrebatamento é que a teoria ela está baseada numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação eterna. Então, eles não entendem, né, que Cristo foi a nossa propiciação, Cristo é a nossa reconciliação e Cristo é a nossa redenção. Então, a segunda dificuldade que nós temos de aceitar essa doutrina é que o parcialista ele precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, se você observar, a igreja é o corpo de Cristo. Então, não pode se levar o corpo pela metade. Então, Cristo é a cabeça, conforme Efésios 5:30, né? E a igreja é o corpo de Cristo. Então, se Cristo vai arrebatar a igreja,
vai arrebatar o seu corpo. Eu quero dizer aos irmãos, quando me refiro à igreja, eu estou me referindo à igreja que é selada, que nasceu de novo, um povo escolhido, um povo santo, fiel, né? Então, se eu sou fiel, se eu sou santo, se eu sou justo, se eu estou selado, enfim, irmão, eu vou ser arrebatado quando a trombeta tocar. Eu sou nova criação, né? Cristo é a noiva do Cordeiro. Eu sou noiva do Cordeiro. Cristo é o sumo sacerdócio. Eu sou o santuário de Cristo. Cristo, ele é o sumo pastor. Eu sou a ovelha. Então, há uma relação. Os salvos estão relacionados com Cristo. Então, essa teoria, ela tem que negar, né, o ensinamento doutrinário a respeito da união de Cristo com a igreja. Então, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Outra dificuldade que nós temos também de aceitar essa teoria é que os parcialistas precisam negar a totalidade da ressurreição dos crentes na transladação. Então, observe que muitos dos santos do Antigo Testamento, eles morreram, né? Abraão, Isaac, Jacó, muitas pessoas morreram. E observe que eles não esperavam a volta de Jesus. Eles não morreram numa plena espiritualidade. Mas Paulo ensina que nós seremos transformados. E todos que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então, esse tipo de doutrina, de ensinamento aí, mais uma vez, tem que negar, né, a totalidade da ressurreição dos salvos do Antigo Testamento. Então, mais uma vez aí, mais um erro, mais uma dificuldade que nós temos em acreditar nessa teoria do arrebatamento parcial. Temos também outra dificuldade de aceitar essa teoria do arrebatamento parcial, porque os parcialistas, ele confundem o ensinamento bíblico com os galardões. Então, os galardões, eles são dados gratuitamente por Deus como recompensa de um serviço prestado. Então, você vai ganhar galardão porque você cantou, você orou, você lê a Bíblia, você fez a obra do Senhor, você evangelizou, você foi um pregador, foi um ensinador. Agora, em nenhum momento do Novo Testamento, nós vemos que haverá que o arrebatamento tipo assim, é um galardão, né? Que nós seremos arrebatados por méritos nossos, por eu ser uma pessoa vigilante, uma pessoa que estou esperando, acordado 24 horas à volta de Cristo. Não, isso não existe, né? A vigilância que a Bíblia fala, nós estamos alerta para não se embaraçar com este mundo, não perder a nossa salvação. Então haverá pessoas que estarão dormindo, irmão, no dia do arrebatamento. Vai estar dormindo. Crianças que estarão amamentando as suas mães, que estarão com seu filho no colo, né? Então, nós temos aí alguns versículos, eu vou deixar aqui para vocês verem, alguns versículos que tratam sobre galardões. Mas o arrebatamento não é galardão. Arrebatamento vai ser uma intervenção de Deus na vida dos salvos. Será a salvação cabal, concluída, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Outro erro também dos parcialistas é confundir a distinção entre lei e graça. Então, observe que se essa posição tivesse correta, né, então a posição do crente diante de Deus dependeria das suas obras. Então, para eu ser salvo, para eu ser trasladado, eu deveria fazer a obra do Senhor. Então, ter atitudes concernente à obra do Senhor. Então, não é preciso a gente fazer a obra de Deus para ser aceito por Deus. Então, que Deus é a graça que nos salva, é a graça que nos regenera. Então, os cristãos serão arrebatados pela graça, não é por obra, entendeu? Será pela bondade de Deus e a misericórdia de Deus.
Também outro erro que os parcialistas ele comete é que ele deve negar a distinção entre Israel e a igreja. Então, eles não acreditam que a igreja é a instituição e Israel a nação por Deus eleita, escolhida. Quando eu falo eleita aí, eu estou me referindo aos remanescentes, aqueles que irão obedecer a Cristo, aqueles que irão realmente reconhecer Cristo como o Messias. Então, observe que muitas passagens bíblicas que diz respeito ao povo de Israel, então ele aplica à igreja do Senhor. Então, isso é um erro gravíssimo que eles cometem para sustentar a sua teoria. Mas um erro dos parcialistas é que eles precisam colocar, né, parte da igreja, os crentes salvos, selados, no período tribulacional. Então, observe que isso aí é impossível. Cristo veio buscar a igreja. Então, a igreja sobe como um corpo, né? E um dos propósitos da tribulação é justamente julgar o mundo em preparação para o reino a seguir. Então, a igreja ela não precisa passar por tal julgamento, né? Então, a morte de Cristo seria em vão, né? Isso seria ineficaz. Então, eles para defender a sua teoria, ele acredita que parte da igreja sobe, parte tem que passar pela grande tribulação. Então, isso aí é um erro gravíssimo que os parcialistas eles cometem. Agora, vamos analisar algumas passagens bíblicas, né? Que nós chamamos de passagem problemática, que eles lêem esse texto e essas passagens bíblicas é onde ele baseia a sua posição. Então, ele interpreta de uma forma errônea para apoiar a sua teoria. Meus irmãos, está aí o primeiro versículo que eles utilizam para basear a sua teoria. Em Lucas 21:36, ele pega esse versículo que tem um contexto que diz respeito ao povo de Israel e que diz respeito ao povo que está na grande tribulação. Aquele dia, então, o dia que Deus irá tratar com o povo de Israel, com o povo judeu, na grande tribulação. Então, não pode ser aplicada à igreja. A igreja tem que estar em vigilância, mas para não perder, né, a sua santificação, o seu selo. Mas esse texto aí não se refere à igreja, mas sim a Israel na grande tribulação. Outro versículo que ele baseia a sua teoria, Mateus 24, 42. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia há de vir o vosso Senhor. Essa passagem aí, se você observar, é uma passagem que traz um discurso que o Senhor descreve o plano para o povo de Israel, meus irmãos. Então, esse período é o período tribulacional. Então, a levada vai ao julgamento e a deixada fica para a bênção milenar. Então, observe aí que esse contexto aí também diz respeito ao povo de Israel. Outro versículo que eles, né, se baseiam é Hebreus 9:28, onde Cristo vai aparecer segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, ele pega essa expressão aí, os que aguardam a salvação, e diz que Cristo só vai arrebatar aqueles que aguardam para a salvação. Meus irmãos, essa expressão aí são sinônimos. Então, os crentes salvos, a igreja salva, são os que aguardam a salvação, né? São os que aguardam e esperam a bendita esperança. Então, eles aí, mais uma vez, eles interpretam da forma errada esses versículos. Outro versículo que ele também se baseia é Filipenses 13:11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, alguns deles acreditavam que Paulo tinha dúvida a respeito do seu próprio arrebatamento. Então, desse contexto, realmente é uma heresia que eles interpretam. Paulo nunca teve dúvida a respeito da sua salvação. Paulo nunca teve dúvida a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo confiava
salvar plenamente na volta de Jesus. Também o especialista ele pega 1 Coríntios, 15 e 23, que o apóstolo Paulo ele menciona, a vinda de Cristo. Vamos ler esse versículo completamente para vocês entenderem. O apóstolo Paulo ele diz assim, 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois de Cristo na sua vinda. Então, Paulo está aqui colocando aqui em uma ordem a respeito da vinda de Cristo. Então, Cristo foi a primícia dos que morreram, dos que têm corpo glorificado. Então, Cristo já deu a primeira etapa da sua vinda, que foi ele ter ressuscitado. Depois nós no arrebatamento. Então, se você observar, a primeira ressurreição dos salvos, ela tem as suas etapas. Então, Cristo ressuscitou, depois vem a igreja, ainda tem a ressurreição daqueles que serão mortos na grande tribulação, mas em nenhum momento aqui o apóstolo Paulo está acreditando, ensinando um arrebatamento parcial, em hipótese nenhuma. Paulo só está aqui colocando aqui a ressurreição dos santos salvos, daqueles que irão morar com Cristo na sua ordem. Cristo é a primícia, depois que morreram em Cristo, e ainda tem duas testemunhas na grande tribulação e os mártires, que serão pessoas que irão ser salvas na grande tribulação, serão mortas na tribulação e vai ressuscitar quando Cristo voltar em glória para reinar com Cristo no milênio. Então Paulo quer trazer essa ordem da ressurreição. Outro versículo é 2 Timóteo 4 e 8, que eles defendem que os que serão arrebatados são aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, para você arrebatado tem que amar a vinda do Senhor. Meus irmãos, é lógico que todos os salvos, a igreja, ela ama, deseja a volta de Cristo Jesus. Então, esse amar a sua vinda aí, ele leva mais para o lado de obras, de recompensa. Então, o arrebatamento da igreja não é o galardão da igreja. Será a intervenção de Cristo, será o dia da coroação, será o dia do livramento, será o dia que Cristo vai se encontrar, o dia do casamento. Mas, em hipótese nenhuma, o apóstolo Paulo está ensinando esse mérito que nós devemos ter em amar a sua vinda como se fosse um galardão, Então, observe que os defensores aí, eles defendem, nesse versículo, uma teoria parcial, porque ele diz que só vai ser arrebatado aqueles que amam a sua vinda. Meus irmãos, e por fim, nós temos aí outro versículo que se baseia, 1 Tessalonicenses 1 e 10, capítulo 4, 13 a 18. Então, esses parcialistas, eles ensinam que a igreja que não estava preparada para o arrebatamento, ela vai se encontrar com Cristo nas nuvens, quando Cristo voltar, à terra, na sua vinda em glória. Então, essa posição aí é a posição dos pós-tribulacionistas, que crê que Cristo vai voltar somente numa fase em glória, e aqueles que estão aqui na terra, aqueles que não foram arrebatados, vão se encontrar com Cristo fisicamente. Então, essa teoria é errônea. Graças a Deus. Então, nós aprendemos sobre a teoria parcial do arrebatamento da igreja. Então, vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai de amor, Santo Deus, obrigado, Pai, por esse dia tão importante que o Senhor nos concedeu. Continua abençoando, Jesus, abençoe nossa mente, nossa sabedoria, no nome de Jesus. Abençoe os teus servos, teus filhos, Jesus, que ouvirão esse ensinamento. É isso que tu peço em nome de Jesus, Pai. E já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus.